A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar e vamos meditar na palavra. Pai maravilhoso, Pai bondoso, muito obrigada pela tua graça, tua bondade. Obrigada por mais um dia que o Senhor nos dá. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, santifica a nossa vida, nossa mente, o nosso coração. Deus vem nos dar um dia abençoado, um dia guardado e protegido por Ti. Senhor, vai fazendo cair por terra as existências no nosso caminho, os empecilhos que nos vêm tentando, Pai, nos impedir de vencer no Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem, Deus, trazer respostas para as nossas orações, nos guardar. Vem nos fortalecer nesse dia, Senhor. Guarda os nossos relacionamentos, guarda nossos familiares que estão trabalhando hoje. Deus vai nos dando livramento, vai frustrando os planos do inimigo. Fala hoje, Pai Santo, aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, nos sustenta nessa terra enquanto a gente tiver de viver aqui. Deus nos fortalece nesse tempo que tem feito calor. Pai, nos guarda-se nessas alterações climáticas. O Senhor é aquele que pode nos sustentar. Vem falar conosco, Deus. Vem, Senhor Deus, alinhar o nosso coração contigo e vem aumentar nossa fé. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero aqui refletir com você que Deus é especialista em restaurar o que se quebrou. Alguma coisa se quebrou na sua vida? De repente um relacionamento que você gostava tanto, de repente seu casamento, de repente você está até junto com a pessoa com quem você se casou, mas o relacionamento ele está quebrado, ele está prejudicado, ele já não é mais o mesmo. Eu quero dizer para você, Deus não quer que as coisas se tornem como antigamente, Ele quer que as coisas fiquem melhores, aquilo que é propósito dEle. Aquilo que é da vontade dele, por exemplo, um relacionamento, um casamento, relacionamento entre pais e filhos, sua vida profissional, financeira, para que você possa viver com dignidade e você não venha viver se humilhando, né? A sua vida espiritual, o que foi que se quebrou ao longo da sua caminhada? O que se quebrou em sua vida? O que é que foi frustrado? De repente você tinha um plano, um projeto, esse plano se frustrou. O que é que foi roubado da sua vida? Então, eu quero refletir com você. Nós vamos dividir essa reflexão em 3 partes. E Deus ele vai falar com você tanto quanto falou comigo. Eu quero primeiro começar lá em Lucas 1:37, que vai dizer assim, ó: pois nada é impossível para Deus. Essa foi a palavra que foi dita a Maria quando foi escolhida para ser mãe de Jesus, e ela disse: como poderá acontecer isso se eu nunca conheci um homem? Eu não sou casada. E foi dito a ela: pois nada é impossível para Deus. Nada foi impossível para que Deus enviasse Jesus para nos salvar. Nascido de uma virgem, Jesus fez algo que para o ser humano seria impossível, mas não para Deus. Deus é aquele que para ele não tem impossíveis. Deus ele é especialista em fazer milagres, em fazer maravilhas, em fazer coisas lindas que eu e você não pensamos. Mas também Deus ele é poderoso para restituir, ele é poderoso para responder às nossas orações, mas também ele corresponde às nossas atitudes. E uma das atitudes que a gente precisa ter é a atitude do clamor perseverante. Você lembra o que diz lá em Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Ou seja, coisas que você não imaginou. São essas coisas que Deus pode derramar sobre a sua vida. Às vezes você pede uma coisa e Deus tem 10 para te dar. Algo muito melhor, algo muito maior. E de repente você nem acredita mais que isso aí que foi quebrado, que foi roubado da sua vida, poderá vir a ser restaurado. Deus ele quer ver a nossa atitude. Ele quer ver a nossa dependência, sabe? Quando nós clamamos, quando nós buscamos, ele quer ver nisso a nossa dependência, a nossa confiança total no Senhor. Então nós precisamos clamar de forma perseverante. Não é orar hoje, amanhã eu não estou com vontade, estou com preguiça. Ora sem vontade mesmo, porque o texto diz: clama a mim, e esse clamar é muitas das vezes no nível do desespero, sabe, quando você não tem a quem recorrer, somente ao Senhor. A segunda coisa é substituir a murmuração por uma palavra profética. Muitas das vezes nós não recebemos as bênçãos porque nós estamos murmurando. Oramos e depois murmuramos. Deus ele não quer que a murmuração, a reclamação, a crítica, a fofoca estejam na nossa boca. Eu não paro o vídeo agora não, porque Deus ele tem falado comigo. Nós somos seres humanos e a gente precisa ouvir do Senhor aquilo que ele tem para nós. Ezequiel 37:4.
Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Deus, ele estava determinando, naquela visão que o profeta Ezequiel teve ali, Deus estava falando, você crê que eu posso fazer esses ossos reviver? O profeta disse, Senhor, o Senhor sabe. E ele disse, então profetiza sobre os ossos. Ele falou para Ezequiel profetizar sobre uma situação que aparentemente não tinha condições. E ele falou depois, eu vou colocar carne aí, eu vou colocar músculo, eu vou colocar tendão, eu vou fazer esses ossos reviverem. Ele estava falando com relação à nação de Israel, que estava como um vale de ossos secos, um povo que não estava acreditando mais em nada, que estava completamente decepcionado, frustrado por conta de tanta perda, por conta de uma desmoralização política que eles estavam vivendo ali, um tempo de cativeiro que eles viveram, eles estavam completamente desacreditados, com a fé lá embaixo. E aí Deus vem e fala para o profeta, profetiza sobre esses ossos. Aqueles ossos representavam a nação de Israel. E hoje o Senhor, ele fala aqui através dessa palavra, para a gente ver Deus restaurar o que se quebrou, a gente precisa profetizar. Profetiza sobre os teus ossos, os ossos secos que estão aí, sobre essa situação impossível. Lembra como foi o primeiro versículo? Para Deus não há nada impossível. Profetiza sobre essa situação difícil. Profetiza sobre o teu filho que está aí nos vícios, sobre o teu cônjuge que está afastado do Senhor, que essa situação difícil nesse relacionamento que você vive. Profetiza. Decida, você mulher, você homem de Deus, você que é jovem, idoso, decida viver uma vida posicionada diante do Senhor e profetize. E você vai ver o que é que Deus vai fazer. E por último, não menos importante, para você ver restaurado o que se quebrou, é importante tomar um posicionamento. Mas é um posicionamento firme, um posicionamento de fé, de ação e de dependência do Senhor. Lá em 2 Crônicas 20, o verso 17, 2 Crônicas 20, 17 vai dizer assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá recebeu notícia que viria um exército grande para lutar contra o povo de Judá. E Josafá temeu, mas ele não ficou com medo. Ele recorreu ao Senhor. Ele entendeu que ele deveria ser dependente. Ele teve ali um posicionamento de buscar, de convidar o povo, as mulheres, até junto com as crianças de peito, que mamavam ainda. Eles tragam todos, venham todos, sabe? Se ajuntaram e ali eles oraram, e ali eles buscaram o Senhor. Depois de terem orado, depois de terem tomado um posicionamento de fé e dependência diante do Senhor, foi que Deus deu essa palavra aqui. E aí Deus falou, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Deus deu estratégia, Deus deu direcionamento, Deus falou tudo, ó, vocês não vão se curvar não, não vão fugir, vocês vão em posição. E quando chegar lá, diante desse exército inimigo, vocês vão ver o que eu vou fazer. Deus deu vitória para o povo de Judá. Se você for ler o texto, se você não conhece essa palavra, 2 Crônicas, capítulo 20, você vai ver o que Deus fez. Coisa linda, Deus deu vitória. Você vai ver, lê lá que você vai ver os detalhes do que Deus fez. Porque o povo, o rei Josafá se posicionou e chamou todo o povo. Teve uma atitude. Deus espera atitudes de quem está preparado para receber o milagre. Nós precisamos tomar atitude de quem está preparado para receber o milagre. E a atitude é essa, é uma atitude de dependência, atitude de busca, atitude de quebrantamento, atitude, sabe, de você parar de murmurar, mas escolher profetizar, parar de criticar os outros, mesmo que você esteja com a razão. É um veneno que o inimigo tem colocado, tem mentido nas mentes das pessoas. Que você pode falar mal dos outros porque você está com a razão. Não, não. Nós precisamos perdoar. E se o perdão está muito difícil de vir, libere com a sua boca diante do Senhor. Mesmo que a pessoa não esteja por perto, que às vezes você não tem essa oportunidade. Libere com a sua boca e peça, Senhor, trata o meu coração. Eu já precisei fazer isso. E o Senhor tratou o meu coração. Existem processos que são muito difíceis da gente liberar perdão. Mas enquanto a gente não libera, os céus não são abertos sobre a nossa vida. Essa palavra é muito séria. E o inimigo, ele acha brecha nisso aí. Não dê brecha para o inimigo.
Clame ao Senhor por um perdão genuíno. Então, viva essa palavra aqui, para que você possa ver restaurado aí o que se quebrou. Confie no Senhor, porque Ele é poderoso, não é? Clame, tenha um clamor aí, estabeleça um tempo de clamor perseverante, substitua a murmuração por uma palavra profética, profetize sobre a sua luta, a sua dor e sobre a sua dificuldade, você vai ver transformação. E tenha um posicionamento de fé, de ação, de atitude, coragem diante do Senhor. E veja o agir de Deus, veja Deus restaurando, fazendo aquele milagre que você tanto necessita na sua vida. Deus abençoe sua vida, guarda essa palavra com você, não só com você, compartilha, deixa lá seu comentário de como Deus falou com você e também deixa um like porque a gente está precisando, o canal tem dado poucas visualizações e isso não é questão das pessoas, mas é uma questão da plataforma ou uma batalha espiritual que a gente não sabe. Ore por nós, nos ajude aí. Fica na paz, um grande abraço.